E aí a gente volta talvez nesse ponto que você estava dizendo, ela foi ensinada por as outras gerações. As outras gerações falavam muito, por exemplo, do que a gente chama do walk the talk. Eu digo alguma coisa e eu faço o que eu digo. E a gente sabe que muitas das vezes alguns líderes não conseguem fazer isso da melhor forma, então a questão de coerência é muito importante. Parece que como é que a gente constrói essas pontes, como é que a gente utiliza as capacidades desses líderes, esse entendimento e ao mesmo tempo a vontade de crescer, a criatividade dessas novas gerações é fundamental. Qual é a minha contribuição? Qual é o impacto que eu estou tendo nesse momento? Acho que são pontos realmente importantes. Então acho que sim, é uma geração que questiona mais e que questiona e que quer ter provas mais tangíveis do que ela está fazendo, de como o que ela está fazendo está contribuindo para um bem maior, para a organização, para a sociedade de uma maneira geral. A geração Z já representa uma parcela significativa da força de trabalho no Brasil e no mundo. São jovens que cresceram em um contexto digital, diverso e em constante transformação. Mas como eles encaram a carreira? Quais valores eles trazem para o ambiente profissional? E, principalmente, que tipo de liderança do futuro estão construindo? Esse é o tema do episódio de hoje do Impacto Social FGV. O nosso convidado é Paul Ferreira, professor da FGV e AESP, especialista em liderança e comportamento organizacional. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, prazer estar com vocês. Professor, para a gente já começar tentando mapear quem são essas pessoas, né? Quem é a geração Z no mercado de trabalho? Assim, se a gente for trazer algumas características, primeiro são as pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Ao falar já isso, a gente entende que não vai ser uma categoria homogênea. Se a gente olhar para o mercado de trabalho, que é o nosso interesse hoje, a gente já vê que tem pessoas que estão trabalhando e outras pessoas que não estão trabalhando. Se a gente olhar algumas características também em termos de volume, as pesquisas mostram que a proporção, a contribuição dessa geração para o mercado de trabalho pode chegar até 25%. É uma geração também que sofre muito de burnout, crescentemente, de isolamento. É uma geração também, eu acho que acho que é importante deixar isso já logo no início. A gente vai falar de uma categoria, mas uma categoria, como eu falei, que não é homogênea. Na verdade, a idade é a única dimensão assim, mais de diversidade que é universal. Eu sou mais jovem do que outras pessoas e um dia serei mais velho também. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado a não generalizar demais. Acho que são alguns elementos que a gente já pode adiantar. Não, certamente existe uma diversidade absurda entre as pessoas, isso é super natural, né? Mas como é que a gente diferencia essa geração que já está no mercado de trabalho, que está ingressando, para gerações anteriores, né? Assim, a gente acaba sempre rotulando geração millennial, tem os baby boomers, mais para trás. O que diferencia? Se a gente mais uma vez olhar para essa dinâmica mais de trabalho e das relações entre as organizações e os colaboradores, eu costumo dizer que tem um triplo fatores que eu acho que são importantes, né? Essa geração normalmente ela está procurando progresso nas carreiras, é uma geração que quer aprender, quer evoluir, não quer estar estagnada. É uma geração também que procura ao mesmo tempo equilíbrio no trabalho, ou seja, obviamente que para poder progredir eu sei que eu vou ter metas para atingir, mas ao mesmo tempo eu não quero que isso prejudique demasiado o meu bem-estar. Então essa questão de equilíbrio é muito importante e o propósito também. E esse propósito, acho que, ou seja, dá sentido ao que a gente está fazendo, mas acho que o que define mesmo é a questão de o propósito agora e não no futuro. E acho que está muito relacionado com algumas evoluções sobre as filosofias do trabalho, de uma certa forma. Não sei se falo agora ou um pouco mais tarde. Não, por favor, pode falar um pouco. Eu acho que o que a gente está vendo talvez é a primeira geração onde essa tensão entre o que a gente chama do princípio da realidade, muitas das gerações anteriores estavam muito nessa lógica de eu trabalho agora, eu faço esforço agora e lá na frente isso vai me ajudar a progredir, então eu estou mais disposto a sacrifício de uma certa forma, princípio de realidade. Essa geração ela tende a ser mais emblemática do princípio de prazer,
Eu quero, na verdade, obviamente que trabalho é importante, mas eu não vivo para trabalhar. O trabalho é só um meio para atingir outras coisas. Então, eu estou menos, obviamente, nessa lógica de sacrifício. O que eu quero é, ao mesmo tempo que eu coloco o meu esforço, eu quero ver o resultado agora. Então, é por isso que quando eu falava do propósito agora e não no futuro, acho que isso é um elemento muito forte e muito específico dessa geração. Essas evoluções filosóficas, mais o modelo de trabalho já acontece há vários anos, mas elas são muito mais fundas, profundas nessa geração. Tem muito a ver também com a forma como a sociedade evolui e como o comportamento social vai mudando, né. Acho que é uma geração que viu as gerações anteriores, talvez passando por algumas situações ali no trabalho que, de alguma forma, eles fala: "Não, daqui isso eu não vou deixar acontecer com a minha vida". Seria alguma coisa nesse sentido? Acho que sim, acho que isso é um ponto importante, certamente a gente vai poder voltar sobre isso. A gente tá sempre, quer dizer, a gente não sei, eu, por exemplo, quando eu olho para os meus filhos, por vezes tenho a impressão que eles não estão aprendendo, que o que a gente está ensinando não está entrando. Na verdade, acho que é uma geração que, como você está dizendo, ela reflete muito, incorporou muito desses valores que a gente passou e ela só está moldando esses valores consoante o que elas estão procurando. Então, acho que sim, acho que elas estão reagindo, essa geração está reagindo a muitas dessas evoluções que já estavam acontecendo, mas que ainda não se tinham tornado uma realidade, de uma certa forma. Então, o que eu acho que pode ser interessante, e o que me interessa, pelo menos, eu não sou sociólogo, mas quando eu olho, então, a geração é mais como o que a gente chamaria em inglês de stress test, é um choque nas organizações e que acho que deixa mais evidente o que funcionava e continua a fazer sentido e o que já não faz mais sentido e que é preciso mudar. E esse choque também não é novidade, né. Eu imagino que as gerações anteriores, quando eram mais jovens e foram ingressar no mercado de trabalho, ela acaba naturalmente se chocando com pessoas que já estão ali há mais tempo, que têm uma outra cultura, uma outra filosofia, outros até valores de trabalho, né, de como que enxerga essa relação, né. Então, nesse aspecto, tem de fato, assim, uma grande ruptura ou a gente vai vendo pequenas rupturas ao longo do processo? É difícil, acho que é o que eu estava dizendo no início, mais uma vez, idade é uma categoria social universal, então todos vamos passar por lá. Então, certamente que as pessoas ao chegaram ao mercado de trabalho, em organizações, sempre houve um pouco desse aprender de coisas diferentes, de formas de pensar diferentes, como é que eu consigo trazer a minha singularidade, as minhas especificidades dentro do mercado que não foi construído necessariamente só para mim. Então, acho que isso já existia. Agora, eu acho que tem alguns elementos do contexto que tornam essa ruptura, no mínimo, muito importante em termos de grau, e talvez mesmo em termos de natureza, mas pelo menos em termos de magnitude do impacto. Me parece que é muito mais significativo. Entendi. E aí eu acho que entra a tecnologia nesse aspecto, né. A primeira geração que nasce 100% conectada, né, que não teve que, em algum momento, aprender a utilizar a internet, dispositivos e etc. Já nasce com isso. E essa geração entra no mercado de trabalho já com acesso a tudo isso. E aí a gente entra outra questão, que é o da flexibilidade. Talvez já seja uma geração que não esteja mais tão disposta a estar no escritório de segunda a sexta, etc. E como é que isso é visto, né, pelas organizações? A gente tem um choque, alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que ele faz parte justamente desse contexto, de algumas dimensões do contexto está mudando e que talvez amplifica esse choque, essas tensões. Flexibilidade é realmente um deles. A gente vê que eu faço bastante pesquisa sobre os novos modelos de trabalho, então obviamente, essa diferença entre trabalhar no escritório, trabalhar em casa e o modelo híbrido, o que a gente vê nessas pesquisas, de maneira geral, é que existem diferenças, as novas gerações tendem a preferir uma intensidade maior de trabalho em casa, ou pelo menos não no escritório. Acho que elas olham também a necessidade de ir para o escritório de uma maneira diferente. Então, eu não é que não quero ir para o escritório, mas eu preciso de ter um objetivo muito específico para ir para o escritório.
E acho que esse aspecto, inclusive, é bom, ou seja, como é que a gente traz mais intencionalidade nessas decisões, né? Não é vou para o escritório porque alguém me disse que eu tinha que ir. Então, a flexibilidade é realmente um dos pontos muito diferentes, eu acho. E a gente vê que quanto mais sênior, quanto mais as pessoas ainda estão muito atreladas, de uma certa forma, a uma presença maior, uma intensidade maior no escritório. Talvez seja uma geração que pergunta mais por quê? Sim. Né? Então, assim, por que eu tenho que ir ao escritório se eu posso fazer a mesma coisa da minha casa? Por que eu preciso me deslocar? Por que eu tenho que fazer esse trabalho? E aí a gente entra no ponto do propósito, né? Por quê? E aí eu te faço a pergunta do porquê, né? Por que o propósito ele ganha ainda mais relevância para essa geração do que para as anteriores? Eu acho que você tem razão, porque se tornou muito importante, ele é refletido no propósito, ou seja, eu tenho que garantir, eu quero progredir, mas para poder progredir, eu preciso, na verdade, de ver a evolução. E a evolução, eu preciso saber onde eu estou nesse momento e onde eu vou no futuro. Então, eu acho que por ter essa visão muito clara dessa evolução, as pessoas acabam se perguntando muito mais vezes o porquê, porque elas querem realmente ver esse deparo, né, de aonde eu estou nesse momento para onde eu vou. Eu acho que tem uma questão das contribuições, é uma geração que muitas das vezes algumas pessoas acabam pensando que essa geração não se interessa pelo trabalho, não tem o mesmo comprometimento, mas eu acho que não, ela justamente faz mais perguntas sobre o porquê de eu estou fazendo isso, porque a ideia é, qual é a minha contribuição, qual é o impacto que eu estou tendo nesse momento? Acho que são pontos realmente importantes. Então, acho que sim, é uma geração que questiona mais e que quer ter provas mais tangíveis do que ela está fazendo, de como o que ela está fazendo está contribuindo para um bem maior, para a organização, para a sociedade de uma maneira geral. Interessante isso e talvez explique um pouco do porquê que existe esse choque geracional, né, se é que a gente pode colocar dessa forma, que talvez os líderes que são atuais ou que são de outra geração, eles não estavam acostumados a serem questionados dessa forma, né? Você acha que explica um pouco? Dentro da dinâmica de trabalho, a relação entre o supervisor direto, o líder e o liderado, ela é fundamental. E o quão bem essa relação funciona, melhora o nível de engajamento, obviamente, o quanto a pessoa está querendo ficar na organização, o quanto ela vai permanecer. Então, isso sempre foi fundamental, mas acho que hoje, realmente, por conta desse porquê, por conta dessa ansiedade por contribuir, por entender a necessidade de evoluir, eu acho que tem uma amplitude maior, talvez, de tensão. E acho que o que a geração acaba cobrando cada vez mais os líderes é a necessidade de coerência, de transparência. E aí a gente volta, talvez, nesse ponto que você estava dizendo, ela foi ensinada por as outras gerações. As outras gerações falavam muito, por exemplo, do que a gente chama de walk the talk. Eu digo alguma coisa e eu faço o que eu digo. E a gente sabe que muitas das vezes alguns líderes não conseguem fazer isso da melhor forma. Então, a questão de coerência é muito importante nesse aspecto, né? Eles acabam cobrando muito o líder por essa necessidade. Ou, por exemplo, as organizações, elas muitas das vezes também colocam o princípio de meritocracia para frente. Se você for produtivo, você será promovido de uma certa forma. Então, elas questionam, mas será verdadeiramente isso? E quando isso não acontece, funciona muito de maneira difícil, né? Então, acho que tem talvez mais momentos para questionar o líder, talvez, do que antes. E já que a gente está falando de liderança, né, você apontou no início da conversa que a geração Z é aquela que começa ali em 95. Então a gente está em 2025, é uma geração que já está aí. Os mais velhos estão com 30 anos, muitos até com mais de 10 anos de mercado de trabalho já, né? Sim. Então já não é uma novidade. E muitos deles começam ali a assumir posições de liderança, né? E vão começar a construir ali uma carreira, né, em posições de gestão. Como é que é? O que se espera da geração Z nessas posições de liderança? De fato, acho que tem alguns questionamentos que são importantes, porque, de uma maneira geral, o que está vendo é uma compressão do tempo para chegar a posições de liderança. Então,
as pessoas, os profissionais tendem a chegar mais rapidamente do que anteriormente. Então, como você está dizendo, as pessoas mais sênior dessa categoria já estão em posições de senioridade, de liderança. Elas querem, obviamente, continuar a progredir, mas com essas pessoas a gente vê que essa questão de eu entro em determinada posição e o meu objetivo é de me tornar o presidente, o CEO dessa organização, não é necessariamente o principal objetivo dessa geração. Ela quer progredir, mas muitas das vezes progressão também não, pode ser lateral, de maneira lateral e não só subir na hierarquia. Então tem um pouco disso já que entra. E ao mesmo tempo, como você está dizendo, essa geração que já é líder está liderando outros membros dessa categoria e que a gente não sabe muito bem ainda como é que isso vai acontecer. Certamente que vai produzir algumas tensões também, né? A gente falou que alguns dos valores é realmente essa questão, necessidade de progredir, essa necessidade de ver propósito. Então a gente vai colocar à prova também esses novos líderes na capacidade que eles têm realmente também de walk the talk, de fazer e de proporcionar um contexto que seja também inspirador e que seja alinhado com as necessidades dessa geração. Difícil saber ainda. Difícil saber, né? Mas será que a gente conseguiria, de alguma forma, identificar um caminho? Assim, seria um modelo mais colaborativo, de mais troca, né? De não ser aquela coisa de cima para baixo, sabe? Não, claro. Assim, a gente falou de tecnologia e se a gente olhar para essas plataformas mais sociais, então essas plataformas elas assentam muito na descentralização, cada um pode se conectar com outra pessoa, se relacionar com outra pessoa. Então acho que essa geração quer muito trazer um pouco disso também para dentro das organizações. Então aí é que entra essa questão de horizontalidade, de ter menos layers dentro das organizações, menos níveis hierárquicos, digamos assim. Então funcionar mais numa lógica de pares, de descentralização, isso com certeza. Agora, eu acho que o ponto é que descentralização, maior tomada de maior capacidade que as pessoas possam tomar decisões no níveis dela, não invalida ter regras, não invalida ter processos específicos. Então, acho que também é uma geração que procura muito essa clareza dos objetivos. Voltando a esse ponto também da transparência e da coerência. Eu só posso cobrar por coerência se eu vejo que existe um distanciamento também entre o que me foi dito e o que acontece. Então, acho que sim, descentralização, mas ao mesmo tempo objetivos claros, coerência. Acho que se a gente trouxer então a tecnologia também ajuda muito para isso, né? Ajuda muito essas ferramentas colaborativas que existem, o Slack é um dos exemplos. Muitas dessas ferramentas também se desenvolveram por conta da pandemia, então é uma geração que não tem dificuldade em incorporar isso no dia a dia do trabalho. Indo mais longe, a gente fala muito da tecnologia que vai automatizar uma série de tarefas, talvez de trabalhos. Acho que é uma geração que não tem medo disso, que inclusive talvez alavanca isso ainda mais, porque, mais uma vez, ela não está fazendo carreira no sentido hierárquico, ela está fazendo carreira, está procurando fazer carreira no sentido de eu tenho objetivos, tenho metas para atingir, eu vou entregar essas metas e uma vez que acabou isso, eu passo para outra coisa, outro trabalho. É como se fosse um jogo, né? Você vai passando de fases. É uma boa analogia, me parece. E aí a gente volta para essa ideia de eu quero progredir, quero estar num sistema onde tenho muita liberdade, mas ao mesmo tempo tenho regras que são... na França tem um provérbio, não sei como é que funcionaria aqui no Brasil, mas é essa ideia de uma mão de ferro dentro de uma luva de seda. Não sei se dá para entender, ou seja, eu preciso de liberdade, mas ao mesmo tempo eu preciso limites para essa liberdade. Acho que é uma geração que procura esses dois elementos. Já que você tocou no ponto da França, vou pegar o gancho para fazer a pergunta. Assim, a gente está falando muito de Brasil, mas acho que muito disso se aplica ao mundo como um todo, né? É um desafio mundial, ele tem particularidades aqui no Brasil? Sim, tem particularidades no mercado de trabalho, que pode ser mais rígido, menos rígido. Um dos elementos que eu acho aqui que acontece bastante é a questão da extrema rotatividade. Os profissionais acabam mudando muito mais rapidamente de empresa, e se não mudar de empresa, pelo menos mudar de funções com maior frequência. Então é muito comum vermos um profissional que depois dos 7 ou 10 anos já passou talvez por 3, 4 empresas. Acho que na Europa acontece um pouco menos.
eu acho que a perspectiva, a maneira como a gente vê esses profissionais é diferente. Enquanto aqui a gente talvez valoriza muito a capacidade de empregabilidade desses profissionais. Então eu estou mudando porque eu tenho competências que me dão essa possibilidade, essa opção. Talvez na Europa a gente vê mais isso como a pessoa que muda mais regularmente é a pessoa que não consegue justamente entregar. E então ela vai, de uma certa forma, escapando das responsabilidades. Então acho que perspectivas diferentes. Tanto é que eu faço pesquisa, por exemplo, num conceito que a gente chama de boomerang employee, que é um profissional que trabalha numa empresa, que saiu para trabalhar para outras empresas e que retorna à empresa inicial. E por conta dessa extrema volatilidade, acontece muito no Brasil. Curioso. É um bom ponto, né? Então, e que volta aquele primeiro ponto lá que você falou da questão da impaciência, da ansiedade. Então, talvez o jovem brasileiro, ele tenda, ele quer experimentar mais até encontrar ali algo que faça sentido para ele. Seria alguma coisa assim? Trazendo talvez um elemento bastante positivo, existe uma teoria na economia que é o que a gente chama de match quality no mercado de trabalho, ou seja, normalmente você tem incentivos para mudar de emprego ou mudar de função enquanto você não encontra o match perfeito entre as suas habilidades, o equilíbrio entre as suas habilidades e o nível de desafio. Então, a mobilidade em si não é um problema. E acho que o fato que essa geração ela esteja à procura justamente desse match quality, de conseguir ter tarefas, objetivos ou desafios que correspondem às minhas qualidades, acho que é um princípio bom, na verdade. Então, nesse aspecto, eu diria que os profissionais brasileiros talvez estão mais alinhados com o que a teoria econômica defenderia. Bom, assim, olha só, gente, Brasil aí, ó, em algum aspecto positivo, né? A gente talvez esteja até à frente da Europa aí, segundo o professor Pô. Professor, assim, a gente teve a pandemia, né? Parece que foi ontem, mas já tem aí uns 5 anos, né? E foi uma grande quebra de paradigma para o mercado de trabalho, né? E muitas pessoas, até da geração Z, estavam ingressando no mercado de trabalho naquele momento. Então, eles até começaram a vida profissional, muitos deles, num modelo remoto, ainda que forçado. E, em determinado momento, eles se viram ali obrigados a ou voltar plenamente aos escritórios, ou pelo menos ali, algumas vezes, durante a semana. Como que a gente equilibra essas tensões que podem ter havido, tanto no momento inicial de ingresso no mercado de trabalho num ambiente 100% remoto, e posteriormente, né, com esse eventual retorno aos escritórios? Acho que isso é um ponto importante. Acho que deve variar um pouco de profissões a profissões, mas tem coisas, obviamente, que a gente precisa de fazer juntas, né? Precisa de estar ao lado um do outro. Imagina que você é jornalista, acho que um jornalista, ele se desenvolve talvez melhor ao lado de outros jornalistas mais experientes, os dois podem olhar para o mesmo texto, talvez, entender um pouco melhor a abordagem, como é que ele monta uma matéria. Então, acho que tem uma série de profissões ou de atividades dentro de determinadas profissões que se beneficiam muito, obviamente, desse contato mais presencial. E essa nova geração, ela não teve isso. Ela começou sem isso. E acho que isso é importante porque a gente está falando no início de carreira. São algumas competências, e não necessariamente só competências mais técnicas, mas a gente está falando também de relacionamento, da necessidade de entender justamente que uma organização é um sistema complexo, onde vários indivíduos têm vários interesses e a gente tem que juntar esses interesses por vezes divergentes e fazer alguma coisa em comum coletivamente que faça sentido, né? Então, essa geração que não teve isso, a gente tem que encontrar uma maneira de trazer isso. E acho que é por isso que a gente também, a gente já tocou nesse ponto um pouco, de ter intencionalidade nesses momentos presenciais. Da mesma forma que anteriormente a gente utilizava, por exemplo, aqueles offsites, aqueles momentos onde todo um time, uma equipe ia para fora para tentar reencontrar laços. Acho que a gente tem que agora talvez encontrar esse momento dentro da organização para formar esses laços. Essa geração não teve, ou algumas pessoas dessa geração não teve, algumas dessas organizações hoje em dia já estão brigando um pouco mais a uma intensidade presencial, mas ainda tem uma série delas que ainda deixam a oportunidade de ter essa flexibilidade geográfica. Então a gente tem, acho que os líderes, um líder
mais uma vez, ele tem que proporcionar um contexto. E para esse contexto também entender o que é necessário para que as pessoas possam também fazer um pouco desse bonding, desse relacionamento. Acho que muito mais do que delegar tarefas, né, ou atividades, o papel do líder hoje é identificar no time ali as necessidades, né, dos liderados, né, ter a questão da Sim. empatia e conseguir ali tirar o que cada pessoa tem de melhor, né? Eu acho que sim, uma palavra que eu tenho utilizado muito, a gente está passando de uma. Se a gente olhava muito, o profissional a gente utilizava uma lente mais individual. E obviamente que pela natureza das tarefas, pela natureza dos desafios cada vez mais complexos das organizações, a gente precisa cada vez mais de ter teams, equipes. A partir do momento que a gente tem equipes, a gente precisa de fazer funcionar esse time como um verdadeiro time. Então, olhar como é que a gente pode juntar pessoas diferentes, mais diversas, sobre várias dimensões, e fazer desse time um time produtivo, um time que se relaciona bem, que consegue entregar. Então, acho que o papel do líder é muito nessa orquestração dos times, e se a gente subir de um nível, talvez eu diria que a gente poderia dizer que o líder passa a ser um arquiteto de sistema, muito menos aquela pessoa que vai verificar se tarefa A, B ou C foi entregue, mas mais como é que o sistema está funcionando, como é que está fluindo, se eu consigo reduzir o ruído que muitas das vezes trazem produtividade. Então, essa ideia de arquiteto me parece interessante. Você falou de empatia, acho que isso é um ponto importante também. Nessa pesquisa que eu conduzo em parceria com a Flash, que é o Engage SA, o Índice de Engajamento dos Profissionais Brasileiros, a gente vê que tem um item que é o espírito de camaradagem, que é o item melhor avaliado dentro dos 33 itens que a gente tem dentro da pesquisa. Então, a necessidade também de o líder poder fomentar esse contexto onde pode também haver camaradagem. E a gente ainda está num mercado que a boa parte da liderança é de gerações anteriores. E esses líderes, eles de alguma forma também precisam se transformar dentro de um novo contexto de trabalho. Claro. O que você sugere, assim, para quem está em posição de liderança, o que essas pessoas precisam desenvolver ali como habilidades? Acho que isso toca muito no ponto que várias pessoas falam, né? A gente tem várias gerações dentro de uma organização. Acho que isso não é muito novo para mim. A gente sempre tem várias gerações. Talvez menos, né? A gente pode ter agora 5 ou 6, talvez antes era um pouco menos, por conta da expectativa de vida, mas enfim. O ponto de a gente precisa de complementaridade intergeracional, acho que isso é um elemento crítico, né? A gente não pode impedir essas novas gerações de entrar no mercado e obviamente, de ganhar destaque, protagonismo dentro das organizações, e, ao mesmo tempo, a gente também não pode correr o risco de não utilizar da melhor forma essas pessoas mais sêniores, que têm um conhecimento organizacional muito importante, que têm um entendimento dos contextos, dos vários contextos, por exemplo, com um país como o Brasil passou nessas últimas 3 ou 4 décadas. Então, acho que é muito necessário ver como é que a gente pode construir essas pontes. E isso é fundamental também por uma questão de conhecimento organizacional. As empresas, por conta dessa mobilidade extrema que acontece nas organizações, existe um risco de perder um pouco da memória da empresa, da memória organizacional. Então, me parece que como é que a gente constrói essas pontes, como é que a gente utiliza as capacidades desses líderes, esse entendimento e, ao mesmo tempo, a vontade de crescer, a criatividade dessas novas gerações é fundamental. Então, basicamente, né, a gente precisa, né, criar ambientes que estimulem essa diversidade de pensamento, né, mas também geracional, né? Seria alguma coisa nesse sentido. A gente não pode passar o tempo a dizer que o capital humano é o mais importante dentro das organizações e depois desperdiçar esse capital humano. Então, acho que o ponto central é isso, é como é que a gente faz uma gestão muito mais efetiva, produtiva, tanto de um ponto de vista de um raciocínio mais, um objetivo mais econômico. Se eu tenho um ativo, eu preciso de optimizar esse ativo, mas de um ponto de vista também social, na verdade. A gente vai para um mundo cada vez mais onde a tecnologia justamente corre o risco de
de tornar uma série de funções obsoletas, então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas. Então, eu acho que sim, é necessário realmente repensar a maneira de coabitar, de fazer conviver essas várias gerações, e isso traz uma necessidade, uma urgência do lado das organizações de requalificação, que eu acho que a gente ainda não falou muito, nesse mundo onde basicamente as competências elas têm uma duração de vida muito mais curta, eu preciso de um investimento muito grande por parte das empresas para requalificar, para continuar a manter o meu capital humano produtivo. Eu vou pegar esse gancho da requalificação para a gente falar de tecnologia, né, que hoje faz parte do nosso dia a dia. A tecnologia que a gente usa hoje, talvez daqui a 6 meses ela esteja obsoleta ou tenha outra que supere. E aí a gente tem esse tanto de geração ali convivendo no mercado de trabalho, né? Os jovens tendem a lidar melhor com essa tecnologia. E aí, falando dos mais antigos, talvez eles sejam aqueles que tenham mais dificuldade. Como que a tecnologia ela mexe com o mercado de trabalho? Então, se a gente for olhar nessa dinâmica, mais uma vez, e a tecnologia que a gente está falando nesse momento, inteligência artificial, tipicamente, ela está dando a possibilidade para uma série de tarefas mais rotineiras de serem executadas com maior eficácia, maior rapidez, e isso pode, e com maior, sim, e isso obviamente pode levar a uma possível substituição, né? Uma série de tarefas que acabam sendo automatizadas. Eu gosto mais de falar de tarefas e não necessariamente de funções, mas existe obviamente pesquisa que tenta entender qual vai ser o impacto, né? Acho que um estudo recente no Brasil mostra que 58% das funções elas pode vir a ser automatizadas nos próximos 10 anos. Então, por trás são pessoas. Então, acho que tem esse aspecto aqui. Como é que a gente cada vez mais pensa em o que vai ser complementar da máquina ou de algoritmos, de uma certa forma, e o que é específico do humano, e como é que eu capacito essas pessoas para cada vez mais poder fazer isso, né? Tem um trabalho de eu conseguir fazer tarefas que a máquina ainda não consegue fazer, ou então complementar em alguns momentos. E acho que cada vez mais a gente espera que dentro das organizações, nomeadamente os papéis de gestor de pessoas, eles tenham essa capacidade de olhar para as necessidades do negócio e quais as competências que vão ser críticas e fazer esse ajuste importante em termos de requalificação. E aí, continuando a falar de formação, Sim. A gente pode falar um pouco do papel da FGV, né, na formação desses profissionais e dessas lideranças, né? Como você acha que a Fundação colabora com a formação dessas pessoas? Assim, obviamente tem um papel bastante importante, tem um papel importante para esses jovens que a gente está formando em níveis, por exemplo, de graduação, obviamente, quais são essas habilidades, e muitas das vezes essas habilidades têm muito mais a ver hoje em dia com o que a gente chama de habilidades sociais ou soft skills, de uma certa forma, e não necessariamente habilidades técnicas. Então, como é que a gente treina isso? E a gente está vendo que, por exemplo, dentro do nosso do curso de graduação, que eu conheço um pouco mais, a gente está trabalhando muito mais em trilhas que nos ajuda a desenvolver, ajudar os nossos alunos a desenvolver essas capacidades sociais. Então, nessa ponta dos jovens, temos obviamente a nossa formação profissional através da educação executiva. Eu acho que aí o papel, me parece, é como é que a gente aproxima muito mais esses dois mundos, né? O mundo corporativo do mundo da universidade, do mundo da academia. E acho que a gente viu uma evolução muito importante das universidades corporativas. Acho que foi um ganho, mas acho que a gente nesse momento está com uma necessidade de rever esses elementos. Acho que a gente precisa de dar muito mais agilidade para isso, né? Tem uma tendência que eu gosto, que é essa ideia de pensar no work, learn, work, learn, work, learn. Então, ter padrões ou ciclos muito mais curtos de eu vou para um ambiente acadêmico para aprender alguma coisa que eu vou aplicar muito rapidamente na empresa, vou voltar para o mundo acadêmico para aprender outra coisa. Então, esses ciclos muito mais, essas iterações, esses ciclos mais curtos de aprendizado e aplicação. Acho que a GV tem um papel importante nisso. Interessante essa questão do work-learn, né? Que os ciclos eles se tornam cada vez menores e as universidades elas precisam estar cada vez mais conectadas com as empresas, né? No fim das contas seria isso. Sim, exatamente.
Da mesma forma que nas carreiras a gente falava muito dessa carreira linear, uma pessoa que entra numa organização vai passar lá 40 anos e que vai sair na frente, a gente sabe que hoje em dia essas carreiras elas são mais multilineares de uma certa forma. Acho que tem a mesma coisa que a gente, quem podia, obviamente, ia para a escola, tinha uma formação, uma graduação, a partir daí ia para o mundo da empresa, por vezes voltava para o mundo acadêmico, mas muito raramente, e lá na frente ia se aposentar. Eu acho que hoje em dia a gente está em estágios múltiplos também. Inclusive porque tem pessoas que podem, em algum momento, mudar também de contratos com as organizações, pode estar trabalhando numa lógica de CLT, depois vão sair para trabalhar como freelancers, então vão precisar de novas competências. Acho que a universidade ela tem que se incorporar muito mais às organizações em vários estágios da vida. A gente falou muito aqui dos jovens, mas tem a questão dos sêniors. Mais uma vez, como é que a gente dá a possibilidade para os sêniors poder participar, para continuar ativos dentro do mercado de trabalho e de trazer as suas valias. E acho que a universidade ela pode ter um trabalho aqui da mesma forma que você estava falando do líder, que é um arquiteto, acho que a universidade ela tem que ter protagonismo e de orquestrar um pouco esses momentos de aplicação e de aprendizado. Acho que entra muito o papel da educação continuada, né, que se chama, né, que você vai aos poucos, né, adquirindo ali as habilidades que você vai necessitando ao longo da sua carreira. Sim, acho que isso é uma das dimensões importantes desse lifelong learning, que é essa ideia de uma certa forma, vindo inclusive do mundo automobilístico, do just in time. Então, as novas gerações estão muito nessa lógica de eu só preciso de aprender a competência que eu vou utilizar logo nos próximos dias, nas próximas semanas. E acho que as organizações e as universidades, o ambiente acadêmico também tem que desenvolver soluções para isso, né? A gente fala muito dos microcréditos. Acho que é uma perspectiva possível, né? Para entrar nesse mundo quais são as competências que são necessárias nesse momento e ter reatividade em propor isso para os profissionais que precisam naquele momento e oferecer esse portfólio de diferentes tipos de abordagens de ensino. Então, assim, a gente chega à conclusão de que, conforme as gerações, elas causam transformações sociais, que os ambientes de educação eles precisam também, ao longo do tempo, ir se transformando e se adaptando às novas realidades, né? Idealmente, sim. Acho que muitas das dificuldades do mercado de trabalho e lá na frente da necessidade de produtividade que qualquer economia precisa, tem justamente nessa dificuldade de adaptação, né? O quanto os atores eles não conseguem desenvolver soluções que tragam essa agilidade, essa flexibilidade. Acho que isso é realmente fundamental. E por isso que eu dizia no início que a nova geração está funcionando muito como um choque do sistema. Se a gente for olhar a maneira de trabalhar, ela não mudou muito nos últimos 80 ou 90 anos, mas muitas coisas mudaram, inclusive as próprias organizações. Então a gente está muito nesse momento de repensar como fazer isso, e isso é determinante para um país como o Brasil, onde a gente sabe que existe ainda uma insuficiência na maturidade das práticas de gestão e tem questões muito fortes de produtividade, que tem muito a ver com essas tensões que existem e que a gente ainda não encontrou as melhores soluções. E vamos continuar buscando as soluções, né, professor? É o desafio, acho que não, assim, o mundo certamente, né, mas do Brasil, que é acho que o foco principal aqui da nossa conversa, né? Professor, que a gente está chegando aqui ao fim da conversa, queria agradecer muito o papo. Você acha que mostra como falar da geração Z é entender os desafios que a gente vai ter pela frente, né? Então, eu espero que todo mundo em casa tenha gostado, que tenha aproveitado essa conversa, essa aula aí sobre mercado de trabalho e sobre o papel da geração Z aí entrando e já liderando, né, o mercado de trabalho. Então, o Impacto Social UFGV fica por aqui. Peço que você siga a UFGV nas redes sociais e acompanhe aí os demais episódios do nosso programa. Tchau, tchau.